Então, eu tinha conseguido papel em Meu Vizinho Mafioso e embarquei em uma amizade com o astro do cinema mais famoso do mundo. Mas até eu sabia que estava bebendo demais para ser convincente no filme. Medidas desesperadas seriam necessárias. Algumas pessoas conseguiam encher a cara direitinho e aparecer no trabalho no dia seguinte, mas elas não eram viciadas como eu. Para conseguir acompanhar o ritmo das festas e de Bruce e não voltar para o meu quarto de hotel e continuar bebendo, eu precisava de alguma coisa para baixar a bola e garantir minha presença no set no dia seguinte. Liguei para um amigo. Uso essa palavra no sentido mais vago, que vendia Xanax. Quantos você quer comprar? Resmungou ele. Me dá 100, respondi. Quando os comprimidos chegaram, sentei na minha cama e contei cada um deles. Agora posso beber com Bruce e os outros. E quando finalmente ficar sozinho, tomo um deles e durmo. Eu tinha um plano mirabolante, mas também ignorava o fato de que aquela mistura era completamente letal. Fomos para Montreal no jatinho de Bruce. É lógico que fomos. Para filmar Meu Vizinho Mafioso. Chegando como heróis conquistadores, prontos para tomar conta da cidade. Eu era o filho pródigo, canadense, agora de volta, pronto para a festa. Ficamos no Hotel Intercontinental. Eu tinha um quarto normal. Bruce tinha o último andar inteiro, que ele imediatamente batizou de Clube Z, sem qualquer motivo aparente. Em poucas horas, ele também conseguiu que instalassem um globo espelhado de discoteca no teto. O Globe Restaurante se tornou nosso lar honorário. O dinheiro e as bebidas fluíam, e todas as garçonetes eram gostosas. Meses antes, eu tinha começado a sair com uma mulher chamada Renée. Nós nos conhecemos em um restaurante de Los Angeles, chamado Red. Eu estava jantando com o primeiro assistente de direção de Friends, meu amigo Ben, e a garçonete veio até a mesa, se sentou ao meu lado e começou a conversar comigo. Não era o comportamento normal de uma garçonete, na minha opinião. Depois que ela anotou nosso pedido e foi embora, falei para Ben. Ela se chama Samantha. Não, respondeu ele. Com certeza é Jennifer. Quando ela voltou com a comida, falei. Fizemos uma aposta sobre o seu nome. Eu acho que é Sam. E meu amigo chutou Jen. Oi, disse ela. Me chamo Renée. E de algum jeito, depois de algumas festas regadas à bebida, eu e ela acabamos ficando juntos. Basta dizer que Renée substituiu alguém que tinha partido meu coração em um filme que eu tinha feito, o que já a deixava em desvantagem. Quando cheguei em Montreal, não estávamos na melhor fase. E de toda forma, não me orgulho disso, eu seria capaz de trepar com a lama naquela época. E lama canadense, ainda por cima. O papel em si era moleza. Eu só precisava demonstrar medo de Bruce, o que era fácil. E parecer apaixonado por Natasha, o que era mais fácil ainda. O diretor Jonathan, que por algum motivo comecei a chamar de Sammy, mantinha meu clima favorito em um set. De muita criatividade. A melhor piada, independentemente de onde ela viesse, era escolhida, assim como em Friends. Amanda Pitt também estava no elenco. Ela era engraçada, inteligente e muito bonita. E apesar de estar namorando, não via mal nenhum em dar em cima de mim e de Bruce. Algo que fazia o tempo todo. Até chegar ao ponto de Bruce gritar com ela e falar: escolha um. À noite, as festas corriam soltas sob o globo espelhado de Bruce, no Clube Z. De alguma forma, todo mundo ainda conseguia aparecer para trabalhar às 6 da manhã. Digo de alguma forma, mas sei como eu conseguia. Aqueles 100 comprimidos de Xanax funcionavam, que era uma beleza. Mas junto com a bebedeira, faziam minha cabeça parecer uma bola de basquete. Enquanto isso, o figurão do Sr. Bruce Willis permanecia com o maxilar tão afiado que seria capaz de abrir um envelope. Todo dia, enquanto eu enfrentava uma ressaca horrorosa, que conseguia aguentar porque ainda era relativamente jovem, nós nos reuníamos e analisávamos o trabalho que seria feito ao longo do dia. Nós éramos eu, Jonathan,
Bruce Willis e o hilário Kevin Pollak, que interpretava Jenny, outro chefe da máfia. Era quase como uma sala de roteiristas. Debatíamos o que seria engraçado, o que poderia acontecer em uma cena e o que poderia mudar. A gente pensava muito em como acrescentar momentos de comédia física para o meu personagem. Eu pulava janelas, dava de cara com portas fechadas. Em certo momento, fiz uma cena em que vi um criminoso. Me virava, dava de cara com o outro. Era jogado no chão. Acertava um abajur e agarrava como se fosse um escudo. Essas ideias foram todas minhas, e todas deram certo. Em determinada parte, Kevin tinha fala. Ele não merece respirar o ar. Sugeri que ele acrescentasse uma pausa maior que o normal antes das palavras o ar. Essa foi praticamente a única vez na minha carreira em que eu não consegui me segurar. A execução de Kevin dessa fala era tão engraçada, com a pausa aumentando mais e mais a cada tomada que filmávamos, que no fim precisei ficar em outro cômodo enquanto ele gravava. Quando o status de ser Bruce Willis era deixado para trás, eu só queria ser amigo daquele cara. Não queria puxar o saco, como o mundo inteiro fazia. Durante as filmagens de Meu Vizinho Mafioso, tivemos um feriadão de 3 dias. E fomos eu, René, Bruce e sua namorada para a casa dele nas ilhas Turks and Caicos. É um lugar lindo, com uma vista deslumbrante para o mar. Eles até tinham comprado todos os terrenos vizinhos para que os paparazzi não conseguissem tirar fotos. Passamos o feriado inteiro carregando guarda-sóis para nos proteger e não bronzearmos o rosto por causa do filme. Um novo truque de astro de cinema. Um dos muitos que aprendi com Bruce. Mas havia uma grande diferença entre mim e ele. Ele gostava de festas. Eu era um viciado. Bruce tem um botão de liga e desliga. Ele consegue se divertir feito louco. Depois, receber um roteiro como O Sexto Sentido e largar a farra e fazer um bom trabalho sóbrio. Ele não tem um gene. Não é um dependente químico. Há vários exemplos de pessoas em Hollywood que conseguem se divertir e se manter funcionais, mas eu não sou uma delas. Na época em que eu bebia e me drogava, se um policial batesse à minha porta e dissesse: "Se você beber hoje, será preso amanhã", eu começaria a fazer minhas malas para a prisão, porque depois que começo, não consigo mais parar. Eu só tinha controle sobre o primeiro drink. Depois disso já era. Algo também conhecido como homem toma bebida, a bebida toma todo o resto. Quando começo a acreditar na mentira de que consigo beber só um drink, deixo de ser responsável pelos meus atos. Preciso de pessoas, centros de reabilitação, hospitais e enfermeiros para me ajudar. Eu não conseguia parar. E se não me controlasse logo, acabaria morrendo. Havia um monstro dentro do meu cérebro. Um monstro que queria me deixar sozinho e me convencer a tomar aquele primeiro drink ou comprimido, para então me dominar. Apesar de todas as festas, fomos profissionais naquele filme e conseguimos criar um sucesso. As primeiras críticas foram positivas. Uma delas dizia: Bruce Willis atrai o público, mas é Matthew Perry quem chama mais atenção em uma aventura cheia de burradas, que pode ser comparada ao trabalho de Tom Hanks de 12 ou 15 anos atrás. Era um elogio e tanto para alguém que admirava Tom Hanks. Bruce tinha suas dúvidas sobre o filme, mas eu tinha apostado com ele que daria certo. E se ele perdesse, teria que fazer uma participação especial em Friends. Ele participou de 3 episódios da 6ª temporada. Meu Vizinho Mafioso foi o filme mais assistido nos Estados Unidos por 3 semanas seguidas. Eu tinha conseguido. O sonho que eu tinha desde os 14 anos finalmente estava se realizando. Meu Vizinho Mafioso não era De Volta para o Futuro, mas Michael J. Fox e eu somos as únicas pessoas a terem estrelado o filme e a série mais assistidos do país ao mesmo tempo. Eu deveria ter sido queridinho da cidade, mas De Volta a Los Angeles ficou evidente, pelo menos para mim,
que meu vício havia alcançado níveis perigosos. Eu nem saía da minha casa. As drogas e o álcool estavam completamente no controle. Minha vida era tão dominada pelas drogas e pelas minhas interações com traficantes, a ponto de eu não conseguir nem sair do quarto. Em vez de um momento grandioso de pura fama, a única coisa que eu fazia era me afundar no vício. Fui à pré-estreia do filme, obviamente, e dei meu show de sempre, mas estava inchado e dominado por um medo inexplicável. Eu tinha devaneios sobre ir a um talk show e ser sincero. 4 anos depois de Meu Vizinho Mafioso, eu, Bruce e Kevin gravamos a sequência, com um diretor diferente. Se Meu Vizinho Mafioso foi o começo do meu estrelato no cinema, seria justo dizer que Meu Vizinho Mafioso 2 foi o fim. Gravamos o segundo filme em Los Angeles. Recebemos liberdade demais, e foi péssimo. É raro conseguir recriar uma coisa boa, e esse com certeza foi o caso aqui. As piadas eram fracas, e as festas mais fracas ainda. Na verdade, foi tudo tão ruim que um tempo depois liguei para os meus agentes e perguntei: eu ainda posso ir ao cinema, não posso? Quando Meu Vizinho Mafioso foi lançado, eu estava tão mergulhado no vício que mal conseguia sair do quarto. Minha mente fudida estava presa em uma fossa infernal de desespero e desamparo, lentamente levando meu corpo junto. Faz pouco tempo que a ficha caiu. Essa sensação devia ter sido reservada para o lançamento de Meu Vizinho Mafioso 2. Qualquer um com um mínimo de bom senso teria ficado loucamente depressivo depois daquilo. Às vezes, de madrugada, quando todo mundo já tinha ido embora e a festa havia acabado, quando o sol estava prestes a nascer, Bruce e eu ficávamos conversando. Era nessas horas que eu via o Bruce Willis de verdade. Um cara de bom coração, atencioso e altruísta. Um pai maravilhoso, um ótimo ator. E mais importante, um cara legal. Se ele quisesse, eu teria sido seu melhor amigo para sempre. Mas como costuma acontecer na vida, nossos caminhos pouco se cruzaram depois disso. Eu, obviamente, rezo por ele toda noite hoje em dia. O céu desabou. Alguma coisa aconteceu. Eu tive uma recaída. Como já disse, para ter uma recaída, basta que alguma coisa aconteça. Qualquer coisa. Seja ela boa ou ruim. Estraguei outro período de sobriedade. Nem me lembro por quê. Tudo ia às mil maravilhas. Tive 2 anos. Eu ajudava outras pessoas a ficarem sóbrias. E arruinei tudo por algo tão banal que nem consigo me lembrar do que foi. Mas me lembro de muita bebida, muitas drogas, muito isolamento. Eu sempre ficava doidão sozinho. Meu medo era que alguém visse o quanto eu usava, se assustasse e tentasse me convencer a parar. Eu já tinha começado, então parar não era uma opção. Frequentemente minha vida é salva porque eu fico assustado. Quando acho que as coisas saíram muito do controle, entro em pânico. Pego o telefone e peço ajuda. Dessa vez, um coach de sobriedade e meu pai maravilhoso vieram ao meu resgate. Os dois se mudaram para minha casa imediatamente. Comecei a me desintoxicar no mesmo dia. Eu me sentia fisicamente arruinado, mas a desintoxicação ia bem. Pelo menos era isso que meu pai e o coach de sobriedade pensavam. Eles não sabiam que eu tinha escondido um frasco de Xanax no quarto. Ser dependente químico é assim. Você faz coisas que normalmente pareceriam estar fora de cogitação. Meu pai largou tudo para ficar comigo, para me dar amor e me apoiar em mais um desastre criado por mim mesmo. E a minha forma de recompensá-lo foi escondendo drogas na mesa de cabeceira. Uma noite eu estava desesperado para dormir, para encontrar uma escapatória de desintoxicação brutal que me afligia. O frasco de Xanax me chamava como se fosse iluminado por uma luz malévola na escuridão. Eu pensava nele como um farol, só que nesse caso, virei meu barco na direção das pedras que o afundariam, não para o lado contrário.
A tampa com trava de segurança não foi um obstáculo para essa criança. No quarto ao lado, o pai da criança pegou no sono, enquanto no meu, cheio de rochedos letais, metafóricos, mergulhei naquele frasco de Xanax e tomei 4 comprimidos. Já seria muito, mas 4? Não deu certo. A escapatória não veio. Os 4 comprimidos não fizeram nem cócegas nos meus pensamentos incessantes. O sono permaneceu fora do meu alcance. A vergonha, o medo e o intenso ódio por mim mesmo me prendiam. Então, qual seria o próximo passo lógico? Bem, para esse dependente químico, seria tomar outros 4. Não eram simplesmente 8 comprimidos. Na verdade, essa era uma quantidade com potencial letal. De algum jeito, a segunda leva de 4 se misturou com a primeira e acabei dormindo. O sono causado pelo Xanax não é profundo. É um consenso geral de que ele é uma bosta para levar à fase do sono profundo. Mas eu não me importava. Só queria que o meu cérebro, aquela coisa que me perseguia, ficasse quieto por algumas horas, para ter um pouco de alívio da desintoxicação extremamente dolorosa. Tive a sorte de conseguir acordar, mas o Xanax fez algo pior do que prevenir o sono profundo. Ele fritou meu cérebro e me deixou maluco. Eu via coisas, tinha visões estranhas e notava cores que nunca tinha visto antes. Cores que pareciam impossíveis de existir. As cortinas automáticas, cinzas do meu quarto, ganharam um tom roxo escuro. Era como se os bastonetes e os cones das minhas retinas enviassem novas mensagens espontâneas pelo nervo óptico ao meu tronco encefálico, já ferrado. E não era só isso. Eu tinha acabado com o frasco de Xanax. E se esse problema não fosse solucionado rápido, eu poderia morrer. Lembra? As desintoxicações de álcool e Xanax são as únicas que podem matar. A de opioide só faz você querer morrer. Mas o efeito estava passando. Minha única opção era conseguir mais comprimidos. Porém, a configuração da minha casa não permitia essa possibilidade. Com certeza me pegariam. Então, eu precisava admitir o que estava fazendo para me desintoxicar do remédio também. Saí do quarto e entrei no caleidoscópio de cores que era a minha sala. Será que estou no céu? Pensei. Será que o Xanax me matou ontem e o céu é assim? Com cuidado, expliquei a situação para o meu pai e para o coach de sobriedade. Os dois ficaram apavorados da maneira apropriada. O coach entrou em ação e ligou para um médico. Eu estava totalmente alucinado. Foi então que decidi compartilhar com meu pai um dos meus medos. Pai, falei muito sério. Sei que isso vai parecer loucura, mas a qualquer momento uma cobra gigante vai aparecer e me levar embora. A reação do meu pai? Matt, se uma cobra gigante aparecer e levar você embora, vou cagar na calça de tanto medo. Até hoje fico impressionado com a capacidade do meu pai de acompanhar minha completa loucura. Nesse momento, o coach de sobriedade voltou para a sala. Expressou sua decepção, mas disse que estava disposto a me ajudar. Só que eu precisava ir ao médico imediatamente. Fomos para o consultório. No fim da consulta, pedi desculpas ao médico. Apertei sua mão e prometi que nunca mais aquilo se repetiria. E falei sério. Eu estava cansado. O médico prescreveu novos medicamentos para desintoxicação e um anticonvulsivante. A desintoxicação de Xanax pode causar convulsões. Voltamos para casa. Minha pobre assistente de longa data, Moira, foi buscar os remédios na farmácia e ficamos esperando. E esperando. Por algum motivo, ela demorou horas para completar essa nova missão. Só que o tempo estava passando. Se eu não tomasse os medicamentos logo, poderia me fuder muito. Havia a possibilidade de eu ter uma convulsão. Havia a possibilidade de eu morrer. Nenhuma dessas opções me interessava. Agora, 3 homens adultos encaravam a porta da frente, esperando que ela se abrisse.
e 2 deles também encaravam um Matt assustado. Depois de um tempo, não aguentei mais toda aquela tensão em cima de mim e fui para um sofá no canto da cozinha. A realidade, aquele gosto adquirido, estava começando a me alcançar aos poucos, determinada, como uma lente ganhando foco. E eu me sentia péssimo, física e emocionalmente. A vergonha e a culpa me assolavam. Não dava para acreditar que eu tinha feito aquilo de novo. Os homens que eu apadrinhava estavam sóbrios. Havia mais tempo do que eu. Não é possível oferecer o que não se tem. E eu não tinha nada. E me odiava. Aquele era um novo fundo do poço. Eu achava que não daria para chegar mais fundo do que o meu fundo do poço anterior, mas havia conseguido essa proeza. E tudo isso na frente do meu pai, que obviamente estava apavorado. A natureza sorrateira, desconcertante e poderosa do vício tinha me encontrado de novo. A porta da frente ainda não se abria. Aquilo era grave. Eu estava desesperado. As drogas estavam fora de controle, e a bebedeira também. A situação era tão ruim que eu não conseguia nem chorar. Chorar seria um sinal de que havia pelo menos um resquício de normalidade em algum lugar, mas nada daquilo era natural. Então, o fundo do poço. O pior momento da minha vida. Esse é um clássico dos dependentes químicos, quando você sente a necessidade de pedir ajuda duradoura. Mas olha só, o que era aquilo? Enquanto eu estava sentado ali, olhando para a cozinha, notei uma alteração no clima. Talvez uma pessoa que não tivesse chegado ao fundo do poço ignorasse algo assim. Mas para mim, era tão hipnotizante que eu não consegui desviar o olhar. Parecia uma ondinha no ar. Eu nunca tinha visto algo parecido, mas era real, verdadeiro, tangível e concreto. É isso que a gente vê no fim? Eu estava morrendo? Comecei a orar freneticamente, com o desespero de alguém que se afoga. A última vez que eu tinha orado havia sido logo antes de conseguir o papel em Friends, quando fiz aquele acordo faustiano com um Deus que simplesmente respirou fundo e ficou esperando. Lá estava eu, mais de uma década depois, juntando as mãos uma segunda vez. Deus, por favor, me ajuda, sussurrei. Mostre que você está aqui. Deus, por favor, me ajude. Enquanto eu orava, aquela ondinha no ar se transformou em uma luzinha dourada. Ajoelhei, e a luz lentamente foi aumentando, até se tornar tão grande que ocupava o cômodo inteiro. Era como se eu estivesse no sol. Eu tinha pisado na superfície do sol. O que estava acontecendo? E por que eu começava a me sentir melhor? E por que eu não estava apavorado? A luz trouxe uma sensação mais perfeita do que a dose mais perfeita de drogas que eu já tomei. Tomado pela euforia, fiquei assustado e tentei me desvencilhar. Mas não havia como. Aquilo era maior do que eu. A única opção era me render, o que foi fácil, porque era uma sensação tão boa. A euforia começava no topo da minha cabeça e lentamente descia pelo meu corpo inteiro. Devo ter passado 5, 6, 7 minutos ali, preenchido por ela. Meu corpo não tinha sido substituído por mel quente. Eu era o mel. E pela primeira vez na vida, eu estava na presença de amor, de aceitação, tomado pela sensação poderosa de que tudo ficaria bem. Agora eu sabia que minhas preces tinham sido atendidas. Eu estava na presença de Deus. Bill Wilson, que criou o AA, foi salvo pela experiência de ver um raio atravessando uma janela, quando sentiu que via Deus. Aquela era a minha vez de encontrar Deus. Mas era apavorante me sentir tão bem. Uma vez, alguém me perguntou se eu já tinha sido feliz, e quase dei um fora naquele babaca. Uma vez, no centro de reabilitação, disse para o meu conselheiro que a felicidade dos outros pacientes em recuperação me deixava nervoso. Sinto como se houvesse um monte de gente feliz vivendo em uma montanha, enquanto eu estou morrendo. Ele me explicou
que muitas daquelas pessoas não estavam entendendo a situação e logo voltariam para a reabilitação em condições ainda piores. Após uns 7 minutos, não parece tanto tempo para ficar no paraíso, a luz começou a diminuir. A euforia desapareceu. Deus tinha feito seu trabalho e ido ajudar outra pessoa. Comecei a chorar. Quer dizer, comecei a chorar de verdade. Aquele tipo de choro descontrolado, de sacudir os ombros. E eu não chorava porque estava triste. Chorava porque pela primeira vez na vida me sentia bem e seguro, bem cuidado. Após décadas lutando contra Deus, lutando contra a minha vida, contra a tristeza, tudo era levado embora, como um rio de sofrimento sumindo no horizonte. Eu estivera na presença de Deus, tinha certeza disso. E dessa vez, pedi a coisa certa, receber ajuda. Com o tempo, o choro passou, mas tudo estava diferente agora. Eu enxergava as cores de outro jeito. Os ângulos tinham outra magnitude. As paredes eram mais fortes. O teto estava mais alto. As árvores que batiam na janela eram mais perfeitas. Suas raízes conectadas ao planeta e a mim pelo solo. Uma grande conexão criada por um Deus amoroso. E além, um céu que antes era teoricamente infinito e que agora se mostrava incompreensível e verdadeiramente interminável. Eu me sentia conectado com o universo como nunca antes na vida. Até as plantas na minha casa, em que eu nunca havia prestado atenção, pareciam mais nítidas, mais lindas do que seria possível, mais perfeitas e mais vivas. Permaneci sóbrio por 2 anos apenas por causa daquele momento. Deus tinha me dado um vislumbre de como a vida poderia ser. Ele me salvou naquele dia, e em todos os outros, na verdade. Ele me transformou em alguém que busca não apenas a sobriedade e a verdade, mas também por ele. Deus abriu uma janela e a fechou, como se dissesse: agora, faça por merecer tudo isso. Hoje em dia, quando momentos especialmente sombrios me encontram, fico me perguntando se foi apenas uma loucura influenciada pelo Xanax, uma continuação da cobra que eu tinha certeza que apareceria. O medicamento pode causar algo que os institutos de saúde dos Estados Unidos descrevem como episódios psicóticos breves e reversíveis. Mais tarde, também tive uma convulsão fortíssima na frente do meu pai. Um momento não muito divertido. Assim como ser levado para a UCLA Medical Center, que naquele momento achei ser uma estação de anjos. Mas logo volto para a verdade da luz dourada. Quando estou sóbrio, ainda consigo vê-la. Lembro o que ela fez por mim. Alguns podem achar que foi uma experiência de quase morte, mas eu estava lá, e era Deus. E quando estou conectado, Deus me mostra que era real. Me dá pequenas dicas, como quando o sol bate no mar e se transforma naquele dourado maravilhoso. Ou o reflexo da luz solar nas folhas verdes de uma árvore. Ou quando vejo a luz voltar para os olhos de uma pessoa depois dela sair da escuridão em direção à sobriedade. E eu a sinto quando ajudo alguém a ficar sóbrio, do jeito como meu coração aperta quando me agradecem. Porque essa pessoa ainda não sabe que sou eu quem deveria estar agradecendo. 1 ano depois, conheci a mulher com quem passaria os próximos 6 anos. Deus está em todos os lugares. Você só precisa permanecer atento aos sinais. Ou acabará deixando passar. A vantagem dos amigos. Mônica foi primeiro. Ela colocou a chave na bancada vazia. Depois, foi a vez de Chandler. Então, Joey. Uma grande gargalhada, porque ele não deveria ter uma chave. Depois Ross, depois Rachel e por último Phoebe. Agora, havia 6 chaves sobre a bancada. E o que dizer depois disso? Todos ficamos parados em uma fila. Phoebe disse: acho que é isso. E Joey falou: é. Então, quase quebrou a 4ª parede ao olhar rapidamente para a plateia antes de continuar. Acho que sim.
Mas não havia uma quarta parede a ser quebrada. Na verdade, nunca houve. Fazia uma década que estávamos no quarto e na sala das pessoas. No fim, éramos parte da vida de tanta gente sem percebermos, que nunca houve uma quarta parede para ser quebrada. Nós éramos apenas 6 amigos próximos, em um apartamento aparentemente grande demais, quando na verdade ele não passava do tamanho da televisão de alguém. E então, chegou o momento de sair do apartamento pela última vez. Agora, porém, éramos 8, os 6 personagens principais, além dos gêmeos de Mônica e Chandler em um carrinho. Antes daquele último episódio, eu tinha puxado Marta para um canto. Ninguém além de mim vai se importar com isso, falei. Então, posso ficar com a última fala, por favor? Foi por isso que quando saímos pela porta e Rachel sugere um último café, eu pude fechar a cortina de Friends. Claro, responde Chandler. Então, com um timing perfeito, diz a última fala. Onde? E foi assim que acabou. A verdade é que todos nós estávamos prontos para o fim. Para começo de conversa, Jennifer Aniston já tinha decidido que não queria mais fazer a série. E como todos nós tomávamos decisões em grupo, isso significava que teríamos que parar. Jennifer queria fazer filmes. Eu tinha feito filmes durante todo aquele tempo. E Meu Vizinho Mafioso 2 estava prestes a estrear e seria um sucesso. Insiro uma piada aqui sobre eu ser um otário. Mas de toda forma, as histórias de Mônica, Chandler, Joey, Ross, Rachel e Phoebe já estavam basicamente esgotadas em 2004. Não ignorei o fato de que Chandler havia crescido bem mais rápido do que eu. Como resultado, principalmente pelo desejo de Jenny, a 10ª temporada foi menor. Mas todos os personagens estavam felizes naquela altura. E ninguém quer assistir a um bando de gente feliz fazendo coisas felizes. Qual seria a graça disso? Era 23 de janeiro de 2004. As chaves na bancada. Um cara muito parecido com Chandler disse: "Onde?" Uma música começou a tocar. A câmera se aproximou da porta. Então Ben, nosso primeiro assistente de direção e amigo muito próximo, gritou pela última vez. Encerramos. E as lágrimas surgiram nos olhos de todo mundo. Fizemos 237 episódios, incluindo esse último, apropriadamente chamado de O Último. Aniston soluçava de tanto chorar. Tanto que depois de um tempo, fiquei impressionado por ainda restar água em seu corpo. Até mesmo Matt chorava. Mas eu não sentia nada. Não dava para saber se era por causa da buprenorfina, um opioide que eu estava tomando, ou se tinha morrido por dentro. Só para explicar, a buprenorfina é um medicamento excelente para desintoxicação, que tem o objetivo de ajudar você a ficar longe de opioides mais fortes. Ela não altera seu discernimento de forma alguma. Porém, ironicamente, é uma das drogas mais difíceis do mundo de parar de usar. Nunca deve ser tomada por mais de 7 dias. Com medo de uma desintoxicação horrorosa, eu estava tomando fazia 8 meses. Então, em vez de chorar, dei uma volta lenta pelo set com minha namorada na época, apropriadamente chamada Rachel, no estúdio 24 da Warner Bros., que depois do fim da série receberia o nome de O Estúdio de Friends. Nós nos despedimos de todo mundo, prometendo marcar um encontro logo, daquele jeito que as pessoas sabem que nunca vai acontecer. E então, seguimos para o meu carro. Passei um tempo sentado no estacionamento, pensando nos últimos 10 anos. Pensei em LAX 2.194 e nos $22.500. Pensei em Craig. Pensei no fato de ter sido o último a ser escalado e naquela viagem para Las Vegas, quando andamos por um cassino lotado sem ninguém saber quem éramos. Pensei em todas as piadas e nas olhadas duplas, e em algumas das minhas falas mais famosas, próximas demais da realidade, como: "Oi, eu sou o Chandler."
e faço piadas quando me sinto desconfortável. E, até os 25 anos, eu achava que a única resposta para eu te amo era: ah, droga. E nós engolíamos nossos sentimentos. Mesmo que isso signifique sermos infelizes para sempre, e será que ela podia ser mais areia para o meu caminhãozinho? Pensei no verão entre a 8ª e a 9ª temporadas, quando passei um tempo na reabilitação. E a capa da revista People dizia que eu estava feliz, saudável e gostoso. O piadista de Friends fala sobre boatos de namoro, dizia o subtítulo. A última temporada e sua batalha pela sobriedade. Foi assustador, diz ele. Eu não queria morrer. De fato, eu tinha passado o verão recuperando a sobriedade e jogando muito tênis. Pensei no primeiro dia das gravações da 4ª temporada, depois do verão em que fui para a reabilitação, em que a notícia ganhou o mundo. Na primeira leitura do roteiro, todo mundo ficou me encarando. Meu amigo Kevin, um dos produtores executivos da série, quebrou o gelo. Alguém quer falar sobre como foram as férias de verão? E eu aproveitei a oportunidade para melhorar o clima, respondendo bem alto e sério. Tudo bem, eu começo. Isso amenizou a tensão no ambiente. Todo mundo caiu na gargalhada e me aplaudiu por mudar de vida e voltar com uma boa aparência, pronto para trabalhar. Até hoje, acho que foi a piada mais inteligente que já fiz. Pensei em como tive que implorar para os produtores me deixarem parar de falar como Chandler nas últimas temporadas, sem mencionar me livrar daqueles coletes. Aquela cadência específica. Será que eu podia ser mais irritante? Estava tão batida que eu explodiria se tivesse que dar ênfase a uma palavra inusitada mais uma vez. Então, simplesmente voltei a falar de um jeito normal por boa parte da 6ª temporada e diante. Pensei em como chorei quando pedi Mônica em casamento. E, como eu era eu, também tive pensamentos ruins. O que vai ser de mim agora, que não tenho mais esse emprego loucamente divertido e criativo para vir todos os dias? Friends tinha sido um lugar seguro, um ponto de calmaria para mim. A série me dava um motivo para levantar da cama todas as manhãs, e também para pegar menos pesado na noite anterior. A gente se divertiu tanto. Era como se recebêssemos boas notícias todos os dias. Até eu sabia que só um louco estragaria um emprego como aquele, embora eu tenha sido esse louco em muitos momentos. Naquela noite, no caminho para casa, mostrei para Rachel um outdoor imenso promovendo Meu Vizinho Mafioso 2 na Sunset. Lá estava eu, a 15 metros de altura, franzindo a testa em um terno escuro, blusa e gravata roxa, parado ao lado de Bruce Willis, de camisa branca, avental e pantufas de coelho. Willis, Perry, dizia o pôster, em letras garrafais. Acima da frase, dizia: eles estavam com saudade e treinaram a mira. Eu era um astro de cinema. Você lembra o que eu disse sobre ser um otário, certo? Mas meu futuro, mesmo sem Friends, parecia suficientemente promissor. Eu tinha um filme importante prestes a ser lançado. Participei de 2 episódios de minha vida de solteira e de 3 de The West Wing. Então, estava desenvolvendo minhas habilidades de ator para além da comédia. Recebi 2 indicações ao Emmy, pela participação de The West Wing. Eu também tinha acabado as filmagens de um filme da TNT, chamado O Triunfo, baseado em fatos reais, sobre um professor de cidade pequena que vai trabalhar em uma das escolas mais violentas do Harlem. Não havia uma única piada no filme inteiro. Fiquei enlouquecido com aquele nível de seriedade. Então, fora das câmeras, inventei um personagem chamado Ron Dark, um bêbado que vivia falando palavrões na frente dos alunos. Apesar disso, o filme foi um grande sucesso quando estreou, em agosto de 2006. Eu receberia indicações para o Prêmio SAG, um Globo de Ouro e um Emmy.
e, inacreditavelmente, perdi todos os 3. Mas, como eu disse, Meu Vizinho Mafioso 2 acabaria sendo um desastre. Acho que nem meus parentes e amigos próximos foram assistir. Na verdade, se você prestasse bem atenção, dava para notar que as pessoas desviavam o olhar da tela durante a pré-estreia. E foi naquele momento que Hollywood decidiu que não convidaria mais o Sr. Perry para fazer filmes.